Segundo livro das Crônicas, capítulo 12, o versículo de número 1. Está escrito assim: sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o rei, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Amém. Eu quero nesta noite pensar com os irmãos subordinado a esse tema. Não dê legalidade ao adversário. Não dê legalidade ao adversário. Hoje, geralmente, a terceira segunda-feira do mês, geralmente é culto de missões. E o meu maior objetivo com essa mensagem é ajudar a todos que são crentes, especialmente aqueles que se ocupam na obra do Senhor nosso Deus. Às vezes a gente passa como que despercebidos, mas nós estamos em uma guerra espiritual. Essa guerra não cessa, não para, ela é constante. E por mais que nós, às vezes, levemos na brincadeira, mas o inimigo não brinca. Ele sabe que o tempo é pouco e ele tem que fazer o máximo para destruir vidas, para embaraçar até mesmo aqueles que trabalham na obra do Senhor. O texto lido apenas como base, mas a história começa no capítulo de número 10, que eu posso resumir. A Bíblia diz que Salomão morreu, e como Salomão havia desobedecido a Deus, Deus disse para Salomão assim: nos teus dias eu conservarei em paz, por causa de Davi, o teu pai, que era fiel a Deus. Mas depois de ti, o reino será dividido. Quando Salomão morre, Roboão levanta-se. Roboão começou bem, aparentemente. Ele chamou os anciãos, conversou com eles, e os anciãos mostraram a insatisfação que já havia com Salomão. Depois Roboão chamou os jovens, aqueles com quem ele havia crescido junto, e eles deram um conselho contrário aos que os anciãos deram. Eu não quero dizer que o ancião sabe de tudo, e nem quero dizer que o jovem não sabe de nada. Pela lógica, quem já viveu mais é para saber um pouco mais, ter mais experiência, mais maturidade. Mas todos os irmãos sabem que não é só a muita idade que dá a experiência e a sabedoria, a maturidade. É só uma vida de comunhão com Deus. Os irmãos viram que Eliú era um jovem. Ele fica ouvindo todos os demais falarem, e no capítulo 32 de Jó, os versículos 4 a 6, ele diz assim: olha, tenho mais paciência para ouvir vocês. Ouvi até agora, só falaram besteira, agora ouçam. Mas também a gente não pode desprezar os anciãos, porque são a voz da experiência. E nesse texto, os anciãos tinham razão.
Mas Roboão se aconselhou com aqueles com quem ele havia crescido juntos. E eles deram um conselho errado, e o pior, Roboão seguiu o conselho errado. E aí não teve jeito. A Bíblia diz que tudo isso vinha do Senhor. Não é que o Senhor os induziu ao erro, mas em sua soberania ele sabia que neste tempo aconteceria exatamente assim. O reino foi dividido. Os irmãos sabem que no período de Saul, Davi e Salomão, o reino era unido. Por causa dessa situação, o reino é dividido. Agora tem reino do norte, reino do sul, o que não é o que nós vamos pensar aqui nesta noite. Eu quero chamar-lhes a atenção para o capítulo de número 11, porque a história continua. A partir do versículo de número 4, o profeta chega a Roboão e diz assim, segundo Crônicas 11:4: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tomai cada um na sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir a Jeroboão. Quando Jeroboão estava de um lado, Roboão estava do outro, e aqui haveria uma guerra. Mas o Senhor interviu e não houve a guerra. Roboão, filho de Salomão, ele está em um reino ascendente, crescendo, desenvolvendo. Aqui diz no versículo de número 6, versículo 5 já: Roboão habitou em Jerusalém, edificou cidades para fortalezas, ou seja, cidades principais, para que coordenassem outras. Versículo 6, edificou, aí ele dá aí vários nomes de edificação que houve naqueles dias. Versículo 11, ele fortificou essas fortalezas, ele pôs nelas maiorais, ele fez também armazéns de víveres, alimento, também armazém para depositar azeite e vinho, viviam da agricultura naquele dia. Versículo de número 12 diz: em cada cidade, pavês e lanças, ou seja, escudos, proteção, e lança a arma de ataque. Fortificou-se de grande maneira. Ele não se preparou apenas com alimento, com provisão, mas também com material bélico. Estava preparado para lutar a qualquer momento. Versículo de número 13. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Ele não se prepara apenas com alimento, material bélico, mas também espiritualmente. Levitas e sacerdotes estavam ao seu dispor. Versículo 14: deixaram os levitas os seus arrabalos ou as suas regiões e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos, observe isso, enquanto nós nem sempre educamos os nossos filhos no caminho que deve andar, mas geralmente quem está no erro já discipula os seus para darem continuidade à sua maldade. Jeroboão aqui, contra o povo de Deus, estava lá, que também era o povo de Deus, mas agora dividido. Ele e seus filhos lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. É comum que sempre haja um levante para que nós não façamos
aquilo que devemos fazer. Isso é muito natural. Às vezes na obra hoje eu ouço algumas pessoas reclamarem de algo que não é luta, não. É o que costumeiramente acontecerá. Porque às vezes a gente reclama daquilo que parece que nós não sabemos o que é a obra. Mateus 8:20, alguém diz: Jesus deixa de seguir. Ele disse: tu não sabe ainda? As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho. Agora o filho do homem tem nem um travesseiro para colocar a cabeça. Estou falando de quem fez o mundo e morreu pela humanidade. A Bíblia diz que nós fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos, de feras. Marcos 1:17 em diante diz que Jesus, ele sai das águas e fica lá no deserto, no meio das feras. Olha, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, vivia no meio de feras. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15:32, que ele estava no meio de bestas ruins. Segundo os Coríntios 11:26-28, ele diz que além dos muitos trabalhos que tinha na obra, ainda tinha os falsos irmãos. Gálatas 2:4 também fala sobre eles. Sempre haverá isso. Então isso é luta. Isso é coisa que é natural que haja. E não é que esse povo seja tão ruim também assim. É porque eles são o meio pelo qual Deus nos leva para mais perto dele. Porque não adianta dizer que está trabalhando para Deus e não ter contato com ele. Não adianta fazer a obra de Deus e não ter contato com Deus da obra. O texto sagrado está nos dizendo aqui agora que eles foram tirados de lá só para isso, só para não adorar a Deus. Olha o que diz o versículo 15. Isso dá arrepio na alma. Segundo Crônicas 11:15 diz assim: ele construiu para si sacerdotes. Então ele estava formando sacerdotes não para Deus, mas para ele mesmo. A semelhança do que aconteceria no final dos tempos. Paulo disse que amontoariam para si doutores e mestres para dizer o que querem ouvir. Já naqueles dias isso acontecia. Ele também fez altares nos lugares altos. E para o quê? Para demônios. É isso aí. No momento em que ele deixa ou tira aqueles que adoravam ao Senhor, ele constitui alguém para adorar demônios. Não existe meio termo na obra. Jesus disse: comigo quem não está juntando já começou a espalhar. Ou nós estamos com Deus ou estamos com o diabo. Porque às vezes na obra parece-nos que a responsabilidade é só de alguém. Por exemplo, no campo é o missionário que tem que fazer. Não, é a igreja que tem que fazer. Um membro sozinho não funciona. Agora a igreja, o corpo inteiro trabalhando e a cabeça que é Cristo no comando, aí não tem quem possa conosco, nós venceremos em nome de Jesus. O texto sagrado nos diz o seguinte: que ele fez para si bezerros. Versículo 16: depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer o sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. Observe isso. Os que adoravam em verdade a Deus, no versículo 14, eles foram expulsos para não adorar. Mas quem é adorador, não importa o lugar,
A mulher perguntou: Jesus, como é esse negócio? A gente ouviu que alguém adora no monte ou que adora no templo. Jesus disse: acaba com esse negócio. Quem adora ao Senhor, o adora em espírito e em verdade, independentemente do lugar onde esteja. Então não é o lugar que determina a nossa adoração, é o nosso coração, para quem ele está voltado. Esses aqui foram expulsos de um lugar para não adorarem a Deus, eles vão para outro e dão continuidade no carro. Adoração. 17. Foi desse jeito que fortaleceram o reino de Judá e ajudaram a Roboão, que era o líder. Porque não tem nós que somos, nós como liderados, ajudarmos a liderança. Se não for assim, adorando a Deus em toda a nossa vida. Esse Roboão era o filho de Salomão, está dizendo aí, mas eu quero que os irmãos olhem para isso aqui, ó. Por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Esses 3 anos aqui, houve uma prosperidade, houve um fortalecimento, porque eles estavam imitando Davi e Salomão quando estes eram obedientes a Deus. O que faz qualquer pessoa no trabalho de Deus prosperar é a obediência. Quando nós somos obedientes, estamos debaixo de submissão à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, todas as áreas da nossa vida serão abençoadas. Por esse motivo, esse reino prosperou. Olha quando é que começa o fracasso de Roboão, versículo 18. Roboão tomou para si por mulher. Aí tem a lista aí. Vamos para o versículo de número 21. Amava Roboão mais a Maaca, ou seja, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres. Escute isso, e concubinas. Porque ele tinha tomado quantas mulheres? 18. E quantos concubinos? Umas 78 mulheres nessa garganta. Gerou 28 filhos e 60 filhas. Onde é que está o erro nisso? Aqui. Irmãos, Deus nunca apoiou o pecado. Deuteronômio, capítulo de número 17, veja aí a lei para os reis, quando eles assumissem. Do Deuteronômio, capítulo 14 a seguir, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque eles estavam em busca de uma terra prometida, e possuíres nelas e habitares nela, e no teu coração disseres assim: porei sobre mim um rei. Deus já sabia disso. Quando Saul aparece no cenário, o povo dizendo que queria um rei, Deus já tinha mandado Moisés escrever sobre isso. Deus nunca é pego de surpresa. Como o Senhor sabia disso, vocês vão chegar lá e vão querer um rei. Assim como tem todas as nações, porque o objetivo de Deus com Israel é para que as nações imitassem Israel, mas foi o contrário. Israel foi imitar as nações. O objetivo de Deus para a igreja é que o mundo nos imite, não é nós imitarmos o mundo, pelo amor de Deus. O texto sagrado diz assim: que estão ao redor de mim. 15. Porás certamente sobre ti como rei. Olha as características. Aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Por que muita liderança não dá certo? É porque não é Deus que escolhe. A liderança tem que ser escolhida por Deus. Dentre teus irmãos porás sobre ti como rei. Tinha que ser da irmandade, não poderia ser estrangeiro.
Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Tem que ser crente. 16. Porém não multiplicarás para ti cavalos. Vocês lembram que um dia Davi foi punido, porque ele disse: eu vou contar o exército. Conta não, Davi, eu vou contar. Conta não, Davi, eu vou contar. Então conta, Rimal. Ele contou. Aí Deus disse: agora o juízo vai cair sobre vocês. O que tem saber o tamanho do exército que tem? Para Davi tinha muita coisa, porque ele queria dizer que as vitórias estavam sendo por causa do número. Então ele estava querendo se jactanciar, se orgulhar, dizendo: nós somos fortes porque somos muitos. Mas 1 Samuel 14,6 está escrito assim: Deus livre, seja com poucos ou com muitos. Para Deus não importa. No livro de Esdras 8, 21, 22, 23, Esdras fez uma propaganda de Deus. Aí depois foi lá no rei e disse assim: rei, faz o seguinte, manda uns cavalos, manda também uns soldados, e manda um bocado de gente. Aí depois disse assim: meu Deus, agora eu fiquei com vergonha. Eu fiz uma propaganda tão grande de Deus, depois fui recorrer aos homens para segurar nós. Depois que eu tinha dito que a mão do Senhor estava sobre nós para o bem. Às vezes parece que a gente bate a cabeça nisso. A gente diz que Ele é Deus do dono do ouro e da prata, que Ele é poderoso, que Ele quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, e de repente a gente está recorrendo às pessoas como se elas pudessem nos salvar de alguma coisa. Porque somos fracos. A Bíblia diz assim: nem faltará povo ao Egito, nem fará voltar o povo ao Egito, não faz o povo retroceder. 17, 16 Deuteronômio: para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Ou seja, não volta às velhas práticas para obter vantagem. Porque por esse caminho que tu deixastes agora, tu não voltarás mais. Irmão, o Senhor já nos tirou do mundo, e nós não vamos voltar mais pelo caminho do mundo. O caminho que a igreja hoje anda é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. 17. Tampouco para se multiplicar as mulheres. Olha lá o erro. Ele estava com 78. E o Senhor disse: não multiplica para a mulher. Por quê? Porque foi o mesmo erro de Salomão. 1 Reis 11, 4 a seguir, Salomão multiplicou as mulheres, elas trouxeram seus deuses, ganharam o coração dele, e ele foi ser idólatra. Um homem tão sábio. Aí o versículo 17 continua dizendo assim: para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicarás para si. Olha o versículo 18: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então todas as pessoas, quando chegam no lugar onde Deus quer que elas estejam, elas precisam lembrar disso aqui, escreva para você uma cópia da lei, bota aí num livro, num caderno, num papel, num local que você não esqueça, e estará diante dos sacerdotes e levitas. Ou seja, não deixa de ser crente. Versículo 19: e tu vai andar com essa cópia para tu ler todo dia que tu viver na face da terra, porque só aprende se for assim, lendo todo dia. Aí vai aprender a temer o Senhor, vai saber que Ele é o seu Deus, e vai guardar as palavras da Bíblia e os estatutos da sua palavra, para cumprir tudo quanto nela está escrito. Versículo 20: que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Deus não levanta ninguém para humilhar a outro. A gente é servo uns dos outros. Não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós devemos andar só de acordo com o que diz a Bíblia, nem para lá e nem para cá disso.
Capítulo de número 12. Agora o reino está edificado, confirmado, solidificado. Mas não há nada que esteja bem que sem Deus continue. Não há nada que esteja bem que sem Deus continue. Tudo só irá bem até que Deus seja o centro. Se Ele deixar de ser o centro, já era. Casal pode ser o mais belo da terra, se Deus não estiver no centro, já foi. A igreja pode ser mais fervorosa que for, se Cristo não for o centro dela, já foi. O ministério pode ser o mais florido que você possa imaginar, se não for tudo para a glória de Deus, já as flores também se acabarão. O texto está me dizendo que sucedeu, pois que havendo Roboão confirmado, era coisa certa, o rei, havendo se fortalecido, estava confirmado, fortalecido. É aqui onde mora a dificuldade. Alguém pensa que é por causa dos seus medos. Que foi que ele fez? Deixou a lei do Senhor. Nós acabamos de ler que Deus disse: vai, escreve no lugar e anda para cima e para baixo. Onde for, leve, lê todo dia. Porque só aprende a temer a Deus assim. Fortificou, confirmou, deixou a lei do Senhor. Esse aqui pelo menos esperou confirmar e fortificar. Saul foi pior. 1 Samuel 13, 14, nem tinha confirmado. Aí Saul já se desviou, deixou a Bíblia de lado, foi fazer o que estava no seu coração. Quando Samuel chegou e disse: ô rapaz, era agora que o Senhor ainda ia confirmar, e tu já deixou de obedecer. O texto sagrado nos diz aqui o seguinte, deixou a lei do Senhor. E como todo líder tem influência com ele, o povo de Israel foi junto. O que eu estou dizendo aqui? Não dê legalidade ao adversário. É por causa disso aqui. O inimigo não age na vida de um servo ou de uma serva de Deus sem que tenha legalidade. Ele pode nos tentar, ele pode querer nos perturbar, ele pode nos arrodear, mas se as portas estiverem fechadas, ele não vai conseguir êxito. E sabe qual é a minha preocupação? É que nós somos muito fracos de mente. Aí às vezes a pessoa comete um deslize e comete outro, o ministério fica fendido, o trabalho que está prestando para Deus está trincado, e a gente está continuando como se nada tivesse acontecido. E vai chegar um momento em que o inimigo vai agir, e poderá nos envergonhar. E esta palavra é um aviso para nós. Aí o versículo 2 diz assim: pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito. Sisaque é rei do Egito? O que simboliza Egito? Inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. O que simboliza Egito? O mundo para nós. Então, em primeiro lugar, se o líder e o liderado erram diante de Deus, vai ficar uma cratera aí aberta. Segundo lugar, Deus os entrega ao sofrimento. É isso que aparece aqui. Subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Isso é claro. Foi o pecado que abriu uma fenda para que Roboão começasse a fracassar. Está escrito aqui. Por que isso aconteceu? Porque tinham transgredido contra o Senhor. Não adianta. O erro pode ter sido às escondidas, mas a consequência será pública.
E é por esse motivo que a gente deve andar atento, porque ainda que todo mundo não esteja vendo, mas os olhos do soberano estão atentos, e o adversário estará seguindo minuciosamente, a fim de nos encontrar falhos, para que ele possa ter força contra nós. O texto sagrado diz aqui no versículo de número 3, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era numerável a gente que vinha com ele do Egito. Veja só, vinha gente do Egito, vinha gente da Líbia, vinha gente suquita e vinha gente da Etiópia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se na obra às vezes as pessoas querem agir separadamente, mas nas trevas todos eles agem com um só propósito. Qual é? Matar, roubar e destruir. Não tem outro propósito. Enquanto na obra a gente pode pensar, esse trabalho é dele, não, esse aqui é com ela, não sou eu que faço isso. Nas trevas é assim, eles todos fazem a mesma coisa. Se faltar um, o que tiver presente vai por conta do recado, porque o propósito é um só. De tal forma que está escrito em Gênesis 11, salvo engano, versículo 7 em diante, o Senhor Deus disse assim: ei, para aí, vamos nos reunir e descer na terra, porque lá tem um povo construindo uma torre e eles são contra o povo de Deus. Mas é o seguinte, eles vão ter sucesso, porque eles estão agindo só com a mente. Era errado? É. O propósito era contra o povo de Deus? Sim. Contra o próprio Deus. Mas ia ter sucesso? Sim, porque estavam unidos. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça aqui. Não foi povo de Deus, não. Eram os inimigos do povo de Deus se unindo para destruir o povo de Deus. Esse texto aqui está dizendo a mesma coisa. Aí quando eles se unem, gente do Egito, da Líbia, suquitas, etíopes, aí o que acontece? Versículo 4: tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então o que eles fazem? Eles atacam logo os lugares fortes. Onde eles atacaram? Lugares fortes. Às vezes nós pensamos que o nosso adversário só buscará os lugares fracos, mas ele usa isso às vezes para tirar a nossa atenção. Ele vai atacar também no lugar forte, porque é possível que o lugar fraco ele entre mais rápido, mas é ele derrubando e tomando o lugar forte que o fraco também já está conquistado. O que é que você consegue fazer de bom e onde é que você melhor produz? Vigie. Onde é que facilmente você fracassa e tem dificuldade? Aí vigia mais ainda, porque o inimigo ele não para de atacar, ele fica só mudando de estratégia. A luta é constante, ela não para. Terceiro lugar, o profeta os repreende e chama-os ao arrependimento. Versículo de número 5 em diante. Então veio Semaías, profeta, chegou a Roboão, também ele foi até os príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei. E o pior, foi nas mãos do inimigo, Sisaque. Irmãos, Deus não deixa ninguém sem que por esses seja deixado.
Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Deus não abre mão da sua aliança, então faça e permaneça com a aliança firmada com Deus. Deus não abre mão da sua palavra, então ame a palavra de Deus até mais do que a sua própria vida, porque o amor pela palavra guardará a sua e a minha vida também. E preserve o zelo pelo nome do Senhor, porque Ele não abre mão do seu nome. Deus preserva o seu nome, Deus conserva a sua palavra, e Ele não abre mão das suas alianças. Quem honra o nome de Deus, quem ama a palavra de Deus, e quem não quebra a aliança com Deus, tem alguém aliançado com Ele para o que deve é, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. O texto sagrado está dizendo que eles deixaram o Senhor, tinham conseguido tanto, mas só que quando o profeta o chama, repreendendo, chamando ao arrependimento, todos eles se humilharam. Versículo 6. Então se humilharam os príncipes, começou de cima, de Israel, e também o rei. E eles disseram assim: o Senhor é justo. Aqui é como eles estivessem dizendo: quem não presta é nós, mas Ele é bom. Que não vale nada somos nós, mas Ele é poderoso. A falha está em nós, mas Ele é perdoador e abençoador daqueles que estão. Deus chama-nos para que revejamos, para que façamos uma análise, para que não fracassemos por inteiro. Aqui nos mostra ainda que Deus é tão bom que desviou deles a sua ira. Mas isso aqui é que me dói, olha. O versículo de número 5, porque Deus entregou na mão de Sisaque. Irmãos, para mim, lendo a Bíblia, todas as vezes que Deus entrega alguém ao seu próprio deleite, ao seu próprio prazer, ou ao seu inimigo, eu vejo que Deus está dizendo assim: quer estar comigo? Não? Faz o que é da tua vida. Para mim, é um dos piores juízos de Deus. É quando Deus entrega a gente ao nosso bel prazer, ou o bel prazer do inimigo. Porque o que o inimigo quer nos destruir. E em nós não tem nada de bom se não for Deus na nossa vida. Então, quando Deus deixa a gente ao léu, para mim é uma das piores coisas. E se você catalogar todas as vezes que a Bíblia diz assim: e Deus os entregou lá, você vai ver que isso aconteceu coisas ruins. Quando nós olhamos para o texto sagrado aqui, está dizendo, olha, a partir do versículo número 7, olha aí, como Deus desviou a ira deles. O 6 diz assim, aliás, 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías. Aí Deus disse assim: eles já se humilharam, então não vou destruir eles não, mas em breve lhes darei lugar de escapar. Ele daria uma nova chance, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Olha o versículo de número 12 também. Humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que eu não destruísse completamente, porque ainda em Judá havia o quê? Oh, irmãos, Deus olha para as coisas boas, ainda que sejam poucas.
A quem dera que em cada um de nós seja encontrado alguma coisa boa, porque Deus está de olho nelas. E o salmista diz: Senhor, não me julgas segundo as minhas iniquidades, sê a minha defesa por amor ao teu santo nome e à tua misericórdia. Quando nós olhamos para isso aqui na Bíblia Sagrada, aí diz assim, a partir do versículo de número 8: mas as marcas ficaram. Você viu aí, em primeiro lugar, o líder e liderados eram diante de Deus, versículo 1. Segundo lugar, Deus os entrega ao sofrimento, versículos 2 a 4. Terceiro lugar, o profeta os repreende e os chama ao arrependimento, versículo 5. Quarto lugar, todos se humilharam, versículo 6. Quinto lugar, Deus desviou a ira, versículo 7 e 12. Agora, em sexto lugar, mas as marcas ficaram. Olha o que diz o versículo 8 a seguir: porém serão seus servos. O que diz em João 8, 34? Do qual alguém é vencido, deste se torna servo. Quando nós somos vencidos pelo pecado, ao invés de sermos servos de Deus, tornando-nos servos do pecado. Escute isso. Por que Deus fez essa entrega? Versículo 8: para que conheçam a diferença de servirem a mim e servirem ao reino da terra. Irmãos, há uma diferença gigantesca de servir ao Deus dos céus, que manda no céu, que manda na terra, que manda no inferno, que controla todas as forças da natureza, do que servir alguém aqui na terra. Tem uma diferença muito grande. É por esse motivo que tudo que Deus nos der, tudo que chegarmos a possuir, a gente deve dizer assim: Senhor, pega tudo para ti, porque até eu sou teu. Aí você vai ver uma prosperidade, uma abundância, confiar tudo nas mãos do Senhor. Versículo de número 8: subiu, pois, Isaac, rei do Egito, contra Jerusalém. Escute isso: tomou os tesouros da casa do Senhor. Se nós não agirmos de acordo com a palavra, os nossos tesouros serão tomados. É claro que aqui tesouros da casa do Senhor, estamos falando literalmente da prata, do ouro, do cobre, de tudo quanto eles tinham como bens materiais naqueles dias. Mas para a igreja da atualidade, à medida que a gente vai dando espaço para o pecado, o Espírito de Deus vai recuando na nossa vida e o pecado vai encontrando espaço. Nós vamos perder coisa mais preciosa do que prata e ouro. Língua estranha, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fruto do Espírito, é mais valioso do que qualquer ouro que você possa imaginar neste mundo. Ainda que o mundo não dê a nós nenhum valor, mas da gente lembrar onde nós estávamos, o Senhor nos arrancou de lá. É para a gente andar assim de fronte erguida, não por orgulho, mas dizer: o Senhor me salvou, o Senhor me limpou, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Eu vou já orar. Se você tem vergonha de ser crente, se você tem vergonha de palmilhar da sua casa, a minha casa é de Deus, é porque você não sabe o que é ser crente. Você nem crente é. Quem é crente e sabe o que é, ele tem alegria de servir a Deus, porque o nosso reino é especial. Nós deveríamos ter vergonha quando nós éramos do mundo, quando nós estávamos perdidos. Ei, nós somos representantes do céu na terra. O Espírito Santo de Deus, ele mora em nós.
serviço para ti. E quem é Ananias? Ele não tinha título nenhum, mas o Deus do céu conhecia. Por que nosso tempo a gente é tão besta, otário, com negócio de título? A melhor coisa da vida é ser conhecido no céu. A melhor coisa da vida é ser conhecido no céu. Conhecido no céu. Quando o céu conhece alguém, o céu trabalha em favor. O texto sagrado me diz, irmãos, que levaram o tesouro da casa do Senhor e depois levaram o tesouro da casa do rei. Você sabe o que é isso? É uma espécie de humilhação. Vão invadir logo a casa do Deus dele, que diz que é todo poderoso, e depois a casa do representante dele, que é o rei. Olha como é triste isso aqui. Nós levou tudo. O inimigo, irmãos, o desejo dele é de nos deixar arrasados, sem nada. E o que é não ter nada na vida? É não ter Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Ele levou tudo. Tomou os escudos de ouro que haviam sido deixados por Salomão. 1 Reis 16, 17, versículo 10. Fez o rei Roboão, no lugar desses escudos de ouro, de cobre. Entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Versículo 12. Foi o que nós já lemos. Que eles se humilharam e Deus desviou deles a sua ira. Mas deixa eu dizer-lhes um ponto forte aqui. Ouro está falando do que é original, e na Bíblia ouro é coisa que é Deus quem faz. Colocar cobre no lugar de ouro está dizendo assim: colocar as tramas humanas no lugar do que só Deus pode fazer. Há pessoas entre nós que estão vivendo uma vida de cobre, porque o ouro já se foi da vida. Quando o rei apontava, eles saíam com os escudos de ouro. O sol brilhava e resplandecia aos olhares de todos. Era coisa linda, ao ponto de candear as pessoas por causa do brilho do ouro. Ouro uma vez, ouro sempre. Cobre não. Era polido, guardado, e quando ia pegar estava sujo, porque é cobre. É por isso que traz a lembrança de trama humana. Porque todo tempo tem que dar um jeito para parecer que é, mesmo não sendo. Mas quando é Deus que faz, pronto. Você já viu alguém que não tem título nenhum, e alguém diz, mas parece, mas dá certo, mas é. Aí tem outro que tem título, e o povo diz assim, mas interessante, eu não vejo. É mesmo, não parece. É, ninguém vai imaginar que isso é mesmo. É porque é cobre. E nós somos tentados com isso, porque diante da multidão, a gente diz assim, e o meu nome, e a minha reputação, e o que vão dizer de mim? Não tem mais ouro, é só cobre.
Bum! Aí vem a história mais horrível à tona. Mas meu Deus, como pode ter acontecido? Não aconteceu hoje. Faz tempo que foi roubado o tesouro. Faz tempo que foi tirado todo o ouro. E a pessoa estava só com escudo de cobre para despistar, para enganar, para engordar. Mas não tinha nada de ouro. Quem entende essa palavra? Tem alguém nesta noite que entende que precisa reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que acha que precisa se voltar para Deus? Siga como esse negócio. A fenda da vida foi entre você e Deus? O sacerdócio da igreja é universal. Ela pode se achegar a Deus e pedir misericórdia. A fenda na vida tornou-se pública. Então, há uma necessidade de um ajuste nessa particularidade. Porque às vezes a gente pensa que é de um jeito e é de outro. E uma palavra como essa, para quem ela é, ela serve, encaixa perfeitamente. As pessoas sabem quando esta palavra cai em cheio a sua vida. O que falta em nós é só um pouquinho de humildade. Porque aí o Senhor devolve tudo que era de ouro novamente. Porque aqui nós vimos que o terceiro ano ele prosperou, mas no quinto ano ele fracassou. 3 anos subiu, 4 anos se manteve. Mas no quinto ano Sisaque se levantou contra eles e aconteceu o que aconteceu. Às vezes tem coisas na vida que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. E porque está no 4º ano, alguém diz vai dar certo. Aí o juízo de Deus se acende. E todo mundo fica assim. É só o Senhor se revelando. Porque como eles disseram aqui, o Senhor é justo. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que queira reconciliar-se com Deus? Vamos ficar em pé. Eu imagino ter sido claro e a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações. E como não soube insistir muito, nosso tempo se foi. Convido você para quarta-feira, estamos aqui no culto da família em